dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então a nossa palestra e para que possamos nos sintonizar com as forças maior do bem, vamos fazer um preparativo. Vou fazer a leitura do livro Fonte Viva. Caindo em si. Caindo, porém, em si. Lucas 15:17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue aos juízes cruéis. Outros personagens da Boa Nova, porém, tornaram assim a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos, fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imansado a casca da vida a que se prende desavisado. Para eles, a alegria é um interesse imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Bom, meus irmãos, após essa mensagem, vamos todos nós, num só pensamento, elevarmos a Deus, a Jesus, ao nosso querido Francisco, irmão Francisco de Assis, mentor desta casa, e agradecer por mais essa oportunidade de podermos deslocar dos nossos lares e chegarmos a esse pequeno pedaço do céu.
a fim de que possamos aprender mais um pouco das leis morais do Evangelho de Jesus. Por isso, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. E que teu amor, Senhor, sempre nos inspire, a fim de que possamos cairmos em si, com o objetivo de cada vez mais mudarmos as nossas atitudes orgulhosas, egoístas, a fim de que possamos, caminhando em tua direção, podermos crescer a cada dia, com o objetivo de colaborar com a paz do mundo. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, e acima de tudo, em nome de Deus, damos por iniciado mais uma palestra, mais um trabalho do nosso grupo. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, pessoal, a nossa irmã Anete, então, vai nos brindar uma palestra, não vir destruir a lei, não é isso? Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, vou passar a palavra para ela. Bom dia, está dando para ouvir? Deixa eu ligar. Bom dia mais uma vez a todos e todas. Sejam bem-vindos a esse grupo maravilhoso. Lembrando que nós estamos já em janeiro de 2025. Gente, desculpa, mas é que tem os primeiros botos. Quem quiser, eu trouxe repelente, viu? Quem quiser usar, tá aqui, porque os bichinhos estão pegando e nós não podemos pegar doença, não. Então, vamos aproveitar esses momentos, lembrar dessa entrada que nós estamos tendo nesse novo ano. Não quer dizer que, vamos lembrar, eu acho que é importante historicamente lembrarmos de algumas coisas. Por exemplo, naquela época não existia calendário. Então, vamos lembrar que os anos eram mais ou menos controlados pelos números de luas. E com isso se fazia os anos. E também pela mudança do clima, do tempo. Hoje nós não poderíamos nem falar isso, né? Porque na realidade hoje nós estamos tendo uma misturinha de verão com inverno e uma coisa bem diferente. Mas na época era bem claro o que era verão, porque as flores estavam a todo vapor, a primavera abrindo verde, abrindo as cores maravilhosas. Então para eles era fácil compreender as 4 estações que eles falavam que levava a vida. E aí nós temos uma grande lição a conversar. Nós aqui não é palestra não, viu gente? É uma reflexão, tá bom? Tá dando para ouvir? Tá? Então vamos lembrar o seguinte. Quem foi Moisés? Por que nós toda hora estamos falando de Moisés? Moisés foi um instrumento encontrado por Deus nosso Pai para que ele pudesse conduzir o povo judeu de retorno à sua terra, a que eles chamam de terra prometida. Também tem muito a ver com poder, né? A minha terra prometida, a minha. Nós aqui em Brasília perdemos um pouco essa noção de meu estado, minha cidade, porque nós somos todos, Brasília significa uma mistura, graças a Deus, de todos nós. Somos brasileiros, né? Então, na época, eles tinham uma dificuldade muito grande até de compreender a existência de Deus único, de um ser da natureza único que pudesse trazer tanta benécia, tanto bem a cada um. Então, era complicado, mas os judeus tinham essa primazia. Eles, na realidade, a base deles, o Velho Testamento,
eles estão de forma muito tranquilas com relação ao Deus único. Por isso, eles foram, entre aspas, escolhidos, porque nós todos somos sempre escolhidos por Deus. Né? Então, ficar porque eles são melhores, não. Eles tinham já um preparo espiritual e moral para entender a beleza da existência de um Deus que nos auxilia, um Deus que é Pai. Né? Então, achei muito interessante, porque me deram o primeiro capítulo logo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando deixa bem claro que Jesus não veio destruir a lei. Por isso ele faz um histórico, se vocês forem pegar, chegar em casa, abre o Evangelho, é um histórico, na realidade, de todo esse momento pelo qual hoje nos encontramos. É a nossa história de vida. Lembrar que o Velho Testamento, faço questão de sempre falar isso, é o Torá judeu, não é o cristianismo. Lembrar que o cristianismo é com o advento do Mestre Jesus, mas ele precisava provar a todos nós ainda que Isaías estava correto, que Davi, enfim, todos os grandes profetas que se encontram no Torá, no Velho Testamento, falavam da existência, sim, do retorno, sim, da vinda, sim, de seres maravilhosos que nos auxiliavam nas mudanças. Porque deve ser complicado, porque se para nós hoje temos algum conhecimento, algum entendimento, como é difícil mudar. Porque é fácil chegar e olhar o outro e falar, o outro tem que mudar. Mas e eu? Eu tenho que mudar. As mudanças são contínuas. Lembrando que cada momento nosso é um momento reencarnatório de esperança, de certeza que meu caminho está sendo trilhado conforme o que eu planejei. Eu coloquei no meu mapa reencarnatório o que eu desejaria cumprir aqui nessa reencarnação. Então nós começamos com uma passagem muito bonita, foi tirada do Estudando o Evangelho de Martins Peralva, só para que nós possamos compreender sobre a importância da renovação. Então, eu não posso imaginar sair do Velho Testamento, que é o Torá, e simplesmente dizer agora estamos no cristianismo. Não, uma mudança, é um processo. Nós todos precisamos mudar para melhor, lógico, né? Então, nessa mensagem, ele diz o seguinte: o principal objetivo do homem na Terra, e é tão interessante, Jesus vai falar mais lá na frente, há muitas moradas na casa do meu Pai. E nós ainda ficamos discutindo se existem planetas habitáveis e tem que ser, se for, iguais a nós. Por quê? Será que não são muito mais inteligentes, mais capazes? Então vamos colocar na nossa humildade de compreender. Estamos num planeta em transição. Não vai explodir, gente. O povo fica assim, não, vai acontecer que nós todos vamos morrer, nós todos vamos morrer. Mas o planeta não vai se acabar. O que vai acabar, sim, é o meu momento espiritual aqui, encarnado, porque eu preciso subir, é a forma de falar, retornar à casa maior e continuar estudando, continuar trabalhando na espiritualidade para o meu aprimoramento moral. E retornar à Terra, se assim for. Né? Mas quem sabe poderei galgar outros planetas mais evoluídos. Não sei, nós não sabemos. Não, o importante é entender que o planeta Terra não vai explodir, porque nós não iremos simplesmente acabar. É uma mudança paulatina. Por isso que Moisés levou 40 anos para conseguir sair do Egito, atravessar toda aquela região e chegar na pretensa terra prometida. Imagina, 40 anos, mas por quê? Ele levava aqueles irmãos sofridos da escravidão do Egito, mas levava também nossos preconceitos, nossas discriminações. E aí, ao longo dos 40 anos, nós que ainda tínhamos dificuldades, muitas dificuldades em mudanças, em aceitar as ideias de Moisés, de que nós éramos iguais, filhos de Deus, irmãos do Mestre Jesus, que ainda não estava
bem clara essa vinda desse ser maravilhoso. Por isso que eles dizem o seguinte, que nós temos 3 passagens, mas depois vamos mostrar que são muito mais passagens. Nós temos a primeira de Moisés, que nos fala da terra prometida, fala do Deus único, fala que nós precisamos respeitar aqueles irmãos que estão ao nosso redor, não só os encarnados, como os desencarnados também. E aí ele vem, aparece aquele ser que fala de amor no Novo Testamento. O Novo Testamento é o cristianismo. É quando aquele ser maravilhoso reencarna, porque nós sabemos que era necessário que ele viesse por filhos de seres humanos, porque senão nós não iríamos acreditar. Ou então, mais uma vez, iríamos entrar no processo de fanatismo, que não era o que Deus queria. Deus não deseja que ninguém seja fanático. Deus deseja que nós tenhamos a razão junto com a emoção. Precisamos orar agradecendo, mas dentro das nossas possibilidades, das nossas compreensões. Então ele fala que o supremo objetivo do homem na Terra é a sua própria renovação. Esse é o nosso objetivo. E é o nosso objetivo para compreendermos a importância desse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque vai comentar sobre Moisés, sobre os 10 mandamentos, que Jesus chega e diz, não precisamos de 10. Quando nós evoluirmos um pouco mais moralmente, nós teremos a compreensão de que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quando eu amo, eu respeito. Quando eu amo, eu olho o ser que está ao meu lado como alguém que está caminhando com dúvidas, como nós, com medos, como nós, com dificuldades de compreensão, como nós. E aí sentimos a empatia, como nós falamos. Percebemos que aquele ser tem o sofrimento como eu tenho, tem as alegrias como eu tenho, tem os limites como eu tenho. E aí sim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então vamos lembrar que ele bota assim, precisamos continuar aprendendo, refletindo e melhorando pelo trabalho que dignifica. O trabalho, ele deixa bem claro que o trabalho que mais dá trabalho é o trabalho moral, espiritual. Porque o material, ele nos dignifica, nos faz com que venhamos a sobreviver materialmente falando. Todos nós precisamos do trabalho, seja ele remunerado ou não, porque os voluntários são remunerados moralmente. É a base espiritual de todo o Evangelho, de todo o pensamento cristão. Precisamos trabalhar pelo nosso bem, sim, porque se eu não me amo, eu não posso amar o próximo. Se eu não me conheço, eu não posso conhecer o próximo. Por isso que Jesus deixa bem claro, não julgue. Não se coloque numa situação de primazia. Você não é o melhor do. Nós somos irmãos nesse processo, nessa caminhada, no momento evolutivo. E aí ele ainda coloca assim, descendo Cristo das esferas de luz da espiritualidade superior à Terra, teve por escopo orientar a humanidade na direção do aperfeiçoamento. É a nova era. É a nova era de cada um de nós. Quantos de nós, ao olhar para trás, diz assim, Deus, agradeço pelas oportunidades difíceis, mas venci. Complicadas, mas compreendi. Nada é impossível na nossa caminhada espiritual. E se aqui estamos passando por algumas dificuldades materiais, são aquelas dificuldades que talvez nós tenhamos até colocado no nosso planejamento reencarnatório. Quem sabe? Quem sabe se cada um de nós não pediu, preciso retornar, junto com João, com Maria, com José, seja com quem for, até espiritualmente falando, para que eu possa aprender a me amar.
Quantos irmãos reencarnam em famílias que lhe dão um apoio para que ele possa desenvolver mais? E quantos reencarnam para oferecer aos familiares e amigos a possibilidade de crescer? Temos o nosso Chico, o nosso Vivaldo. Se formos falar de todos os irmãos que se encontram aqui no planeta Terra, encarnados ou desencarnados, que nos auxiliam sempre. Então, esse estudando o Evangelho de Martins Peralva coloca assim, que falta ao homem moderno usufrutuário de tantas bênçãos para que brilhe a sua luz. A renovação do homem sob o ponto de vista moral, intelectual, espiritual é difícil, sem dúvida, mas é francamente realizada. Por isso, então, retornamos para Moisés. Moisés, quantos milênios ele veio anteriormente ao Mestre Jesus? Quantos séculos, milênios, né? 4.000 anos antes do Mestre Jesus. É isso? Por aí, né? Por aí. E simplesmente, pós o nascimento, o advento do Mestre Jesus, nós ainda continuamos sem compreender, sem entender, sem aceitar e só discutindo, questionando por questionar. E a beleza da doutrina é exatamente o questionamento, mas é o questionamento para sabermos mais, para aprendermos mais, para melhorarmos. E aí então me surge quem? O nosso querido Moisés, que nós achamos que foi até duro demais, né? Mas vamos lembrar, e ainda hoje nós temos essas dificuldades, vamos lembrar que nós ainda somos muito ligados aos nossos instintos de sobrevivência. O que é isso? E é válido, e precisa. Eu preciso comer, eu preciso tratar do meu corpo, preciso tratar da minha mente, eu preciso tratar de todo aquele processo de aprendizado que talvez eu ainda não tive condições, talvez morais, ou de cultura. Por isso, o estudo é primordial. Precisamos estudar não só a doutrina, mas a história para compreendermos esse nosso caminhar. Nós já caminhamos bastante. Com certeza, hoje, nós iríamos discutir o quê? Será que eu fui aquele ser? Que é interessante quando você perguntar, o pessoal pergunta assim, eu reencarnei na minha outra encarnação, eu fui rei, rainha, fui presidente. Só tem mania de achar que foi muita coisa, né? Na realidade, nas outras encarnações, fomos seres humanos, seres falíveis. Por isso estamos aqui retornando a essa escola da vida. Porque a reencarnação é uma escola. A reencarnação é o momento em que nós voltamos à história de Moisés. Moisés, então, não tinha condições de falar de reencarnação, muito menos Jesus. Como ele ia falar que eu vou morrer, mas eu vou renascer num outro corpo? Até tentou. Lembra aquela passagem com Elias? Aí Elias, quando vai voltar, Jesus disse, Elias já voltou. Vocês não reconheceram quem era e vocês o sacrificaram. João Batista, né? A história de João Batista é belíssima, seria interessante que um dia falássemos sobre ele. Mas vamos então voltar. Moisés, então, traz o quê? Ele vai lá para aquele morrinho, para aquela colina, vai fazer uma meditação e aí então ele nos traz os 10 mandamentos. Tão duro muitas vezes não matar, não desejar a mulher do próximo. Por que só a mulher do próximo? E o homem do próximo? Que existe nos dois lados. Vamos lembrar que tudo foi escrito muito tempo depois. Vamos lembrar que nós até hoje não dominamos o aramaico, que era a linguagem, a língua, o idioma que Jesus falava. Vamos lembrar que a gente chama de idioma morto, né? Latim, o idioma morto, o aramaico é morto. Por quê? Porque não está em uso, mas eles existem. E aí, então, lembrar que muito do que aqui se encontra escrito foi o homem, pela sua interpretação. Então, nós precisamos pegar o Evangelho e analisar. Por que será que Moisés levou 40 anos para levar aquele povo até a Terra Prometida?
porque nós precisávamos da mudança interior. Tanto que, coitado de Moisés, né, quando ele volta com a tábua, né, com os 10 mandamentos, nós já estávamos lá olhando os deuses materiais, venerando, né? Por quê? Porque ainda não estávamos prontos para aquela mudança tão radical, que era a mudança de muitos deuses, mas pouca fé. E aí Moisés nos traz uma esperança e ao mesmo tempo a justiça de Moisés. Olho por olho, dente por dente ainda era muito utilizado, porque ainda fomos e ainda somos seres num processo difícil de evolução, porque a matéria é muito convidativa. Quando você reencarna, você não se lembra do que aconteceu, você sabe se é certo, o que é errado, o que é bom, o que é moral e ética, mas você não se lembra plenamente daquilo que você já passou, a sua história. E simplesmente nós tínhamos que passar e permitir que novos irmãos retornassem, reencarnassem na mudança mais propícia, entendessem a mudança importante que estavam passando. E é o que está acontecendo agora com a transição planetária. O planeta não vai acabar. Nós que iremos desencarnar, iremos evoluir na espiritualidade, estudar, trabalhar, melhorar e retornaremos para esse planeta já numa outra época, 40 anos, 50 anos depois. Não interessa o tempo, interessa o quanto me foi importante o aprendizado, o estudo. E aí então Moisés nos traz a importância desse caminhar. Depois de Moisés, nós temos o nosso querido Mestre Jesus. Nos trouxe, não vim destruir a lei, mas fazer com que ela seja cumprida. Cumprida com o quê? Com amor. Não mais o olho por olho, dente por dente, mas simplesmente a compreensão de que cada um tem sim a sua história, tem sim o seu momento reencarnatório, tem sim a esperança e a verdade vai triunfar. Jesus falava isso, a verdade é aquela que vai perpetuar todo o nosso viver. Então, Jesus chega num mundo ainda, por incrível que pareça, primitivo. Ainda estamos com muita situação nesse sentido. Um mundo que nós ainda tínhamos o ódio como a realidade, a ignorância porque não sabíamos ler e escrever predominando. Mas Jesus trouxe o quê? As parábolas, trouxe a esperança, trouxe o conhecimento. Mesmo que nós não soubéssemos ler e escrever, e Jesus não deixou nada escrito, como Sócrates também não deixou, e o pessoal, o Sócrates, aquele grande filósofo, aquele grande... Sim, por que muitos duvidam da existência de Jesus só porque não deixou nada escrito? E aceitam Sócrates. Porque Platão, Platão, Aristóteles escreveram. Sim, os nossos queridos irmãos, né, aqueles que nos deram os evangelhos, que estão conosco, nos trazem sempre a boa nova. Estamos numa nova era, uma era de compreensão. E essa era de compreensão é o bom senso, é o raciocínio que você vai fazer aproveitando a sua experiência reencarnatória, mesmo que você não lembre, mas ela está viva dentro de cada um. E aí então Jesus chega até nós e fala de amor. Olha que dificuldade. Nosso viver era um viver rude, era a sobrevivência pura da matéria. Jesus fala de Deus, fala do mundo maravilhoso que nós todos iremos nos reencontrar lá naquele local maravilhoso chamado céu. Damos o nome de céu, né? Mas céu é todo o céu, todo esse momento. Jesus então nos traz a esperança e deixa bem claro a importância da razão, da fé. Precisamos compreender o trabalho árduo que cada um tem para vencer as suas dificuldades. E Jesus foi tão claro, tão objetivo, que ele disse assim:
Eu sei que talvez as minhas palavras não tenham sido bem compreendidas, talvez eu não tenha dado a informação necessária para que todos compreendessem melhor o que é Deus, o que é espiritualidade, o que é que cada um de nós é nessa experiência de vida. Mas eu vou pedir ao Pai, olha a humildade, eu vou pedir ao Pai que encaminhe um novo Consolador. Nós vamos encontrar esse novo Consolador já no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar da vinda de toda essa beleza que é essa doutrina. Muitos dizem até, bom, mas também não quer dizer que seja a última. Não, é a terceira revelação. A primeira é Moisés, quando fala de Deus único. A segunda é quando Jesus vem até nós para explicar, mostrar a importância da lei do progresso, da lei que cada um de nós tem no direito de ser, evoluir, crescer, ser melhor. E aí vem 1857 anos depois, vem a doutrina prometida pelo Mestre, o Cristo Consolador, quando fala que precisamos sim compreender a nossa experiência. E essa nossa experiência depende de nós. Somente eu posso melhorar o meu eu. Não é o outro que vai resolver os meus problemas. Ele pode me ajudar, mas não pode resolver. Eu posso receber a mão estendida e posso aprender a estender as minhas mãos, mas eu não posso ser obrigado a. Cada um com a sua consciência moral cristã, da lei do progresso, da lei do amor, da lei da esperança, da lei do viver. E assim o Mestre Jesus nos traz, pelo Cristo Consolador, pela doutrina espírita, a esperança de termos, sim, sermos e termos o que é importante no nosso progresso moral espiritual. Então, nessa passagem que nós vamos encontrar no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter um histórico, vamos dizer assim, do nosso querido Moisés, do nosso querido Jesus e da nossa querida doutrina espírita, que vem nos acalmar, que vem nos trazer a nova era, porque hoje já somos muito melhores do que fomos. Hoje já somos seres que entendem o viver, já entendem o amor. O amor não é posse, o amor é compreensão, paciência, ajuda. Vamos lembrar, para finalizar, eu acho que já está na hora, tem 5 minutinhos? Poxa, me deu? Não pode ser tão triste, né? Vamos lembrar. Não pode ser. Lembrando que a doutrina, todo mundo conhece, que aqui se encontra, sabe que a doutrina não está baseada apenas numa religião. Não é religião apenas. É sim um triângulo amoroso. É o triângulo da ciência, da filosofia e da religião. A religião muda, como disse o nosso querido Kardec. A ciência vem cada dia trazendo uma novidade. Vamos pegar toda essa tecnologia que está aqui. Eu jamais conseguiria colocar tudo funcionando, mas é assim, são as mudanças. Olha o celular, como nós hoje manuseamos. Há muito pouco tempo atrás, vocês vão lembrar, nós utilizávamos um telefonezinho preto que ficava ali perto, geralmente, da cozinha, que era o lugar mais fácil de sair correndo e atender. Hoje você sai com o celular, hoje você vê. Então a nova era é de mudanças contínuas, mas não apenas na matéria, não apenas na ciência, como disse Jesus, como afirma Kardec. Toda mudança ocorrida na ciência, a religião tem que mudar. Por quê? Porque são aprendizados. Eu não posso ficar presa a 2000 anos atrás. Eu estou num mundo contínuo de mudanças e de exigências, porque agora
não é mais a intelectualidade, mas sim a moral cristã, que necessita ser muito bem trabalhada. Esse talvez seja o nosso maior mal. Como diz o Livro dos Espíritos, qual é o maior problema para a evolução do homem? Aí ele fala, o egoísmo, a vaidade. Então, vamos vencer e entrar nessa nova era cheia de esperança, de certeza, porque o egoísmo é importante, o ego, o meu ego. Mas o egoísmo voltado só para o meu eu, isso Jesus não gostaria que nós continuássemos a manter. Vamos orar por esse planeta maravilhoso, para que essa transição planetária seja feita de forma a compreendermos as nossas mudanças. A nova era é uma era moral, intelectual, sim, mas muito mais moral. Por isso, um pouquinho mais difícil, mas não impossível. Que a paz esteja com todos. Bom final de semana, bom 2025, que nós possamos colocar os nossos pezinhos no chão, com a certeza que o nosso caminho é o caminho do melhor, da esperança, da certeza de Jesus, nosso irmão, conosco sempre.